Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todas as famílias aqui representadas e todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Eu gostaria de conversar com os irmãos, já que às quartas-feiras é comum termos um estudo bíblico, e eu gostaria de falar com vocês sobre os 7 compromissos do maior líder do cristianismo. É óbvio que eu estou falando no caráter humano. O texto base, aqueles que têm suas Bíblias, poderão deixar abertas nesse texto de Atos, no capítulo 20, dos versos 17 a 38. Nesse texto, o maior líder do cristianismo vai falar com os presbíteros da igreja de Éfeso sobre os 7 compromissos do maior líder do cristianismo. Humanamente falando, o que os irmãos acham? Quem é o maior líder do cristianismo? Segundo a palavra de Deus. Quem pode falar? Quem? Apóstolo Paulo, o oráculo de Deus, segundo o pastor Valdemir. Então, o maior líder do cristianismo, indubitavelmente, nós vamos ver por quê, biblicamente falando, expositivamente falando, expondo sempre a palavra de Deus, porque a minha opinião e a minha interpretação é a que menos importa aqui. Então vamos lá. Quem foi Paulo? Vamos aproveitar essa primeira parte. Antes de entrar no texto que os irmãos abriram, eu vou fazer uma rápida pincelada para que aqueles que já sabem reforcem o seu conhecimento. E aqueles que ainda não ouviram falar do apóstolo Paulo, com detalhes, vão ouvir agora. Paulo, ele era judeu por nascimento. Ele era também fariseu e foi criado dentro da fé judaica. Onde é que está isso? Está lá. O próprio apóstolo Paulo dizendo: sou judeu, nascido em Társia de Cilícia. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. E quanto à lei, fariseu. Paulo fazendo a explanação de quem ele era. Mas o que significava ser fariseu? Paulo, judeu, tinha orgulho de ser fariseu. Fariseu do hebraico parash tem 2 interpretações: separado ou separatista. Porque, a bem da verdade, o fariseu era um partido. Nós estamos próximos das eleições, fica fácil dos irmãos saber o que é um partido, né? Dentro da comunidade judaica, fariseu era um partido, era o nome dado aos integrantes de um grupo formado entre judeus que se formaram no século II a.C., logo depois da libertação lá da Babilônia, quando a Babilônia deixou de dominar Israel, a reconstrução do templo de Jerusalém, dali para essa época aí, os fariseus foram formados. E eles eram opositores dos saduceus, que eram outro grupo de judeus. E depois os fariseus passaram a fazer oposição ferrenha ao próprio Jesus Cristo. Os saduceus eram diferentes dos fariseus no que se refere à prática da fé. Os saduceus eram como se fosse hoje aqueles cristãos que a gente costuma chamar de liberais,
que abriam a guarda para algumas outras doutrinas, por exemplo, a doutrina dos gregos, o helenismo. E os fariseus eram ali fiéis ao Torá, tanto escrito como oral. Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, e não apenas da lei escrita, mas da tradição oral do Torá. O que é a lei escrita? Os 10 mandamentos. Depois, a tradição oral são as tradições e tudo aquilo que nos livros de Levítico e Deuteronômio foram colocados como regras de fé e prática dos judeus. Paulo, ele também era membro do Sinédrio judaico. Nossa, Sinédrio. Mas o que era o Sinédrio? Olha lá. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus, isso lá como participando numa discussão dentro do Sinédrio, e outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Os saduceus questionavam a ressurreição dos mortos. Essa era uma das diferenças cruciais entre fariseus e saduceus. Mas ambos foram criticados por Jesus Cristo. E o que era esse sinédrio judaico? Esse sinédrio judaico era do grego sinédrion, era uma assembleia sentada, era um concílio. Igual a gente vê o parlamento inglês lá, aquele monte de parlamentares, né? Igual a gente vê no Congresso, né? Todos aqueles políticos. Esse sinédrio era como se fosse uma suprema corte jurídica que reunia cerca de 71 líderes judeus que atuavam como juízes, constituindo o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. Então, a nata da sociedade, principalmente porque os saduceus, eles eram mais chegados aos romanos, eles tinham mais privilégios, os saduceus tinham melhor condições financeiras que os fariseus, e muito disso envolvendo corrupção. No Sinédrio foram julgados o próprio Jesus e depois Estevão, ambos condenados à morte. O Sinédrio não tinha autonomia para condenar a morte. Ele trazia provas, evidências, levava ao governo ali representado, no caso de Jesus, Pilatos, para poder lavrar a sentença de morte. Paulo também era cidadão romano. Hoje em dia a gente ouve muito falar em dupla cidadania. Alguém que tem parentes, né? Eu vou para Portugal porque vou morar lá em Portugal. Mas como é que você vai? O visto de turista, 6 meses acaba. Não, eu tenho dupla cidadania. Porque é filho de pai, mãe portugueses. Vai para a Itália, vai para a França, para qualquer outro país. E Paulo era filho de romano, um casal romano. Por isso, ele tinha dupla nacionalidade. E a sabedoria que Paulo usava em utilizar a tradição judaica ou a tradição romana era peculiar ao grande estrategista, ao grande líder do cristianismo. E foi assim, quando ele foi preso, prestes a ser açoitado. Olha o que o texto diz. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. E por conta disso, Paulo não foi açoitado, porque ele utilizou o direito de ser um cidadão romano. E um cidadão romano jamais poderia ser açoitado antes de um julgamento. Paulo também, ele foi educado por Gamaliel. Gamaliel, reconhecido mestre e doutor da lei e líder no Sinédrio.
É a última palavra da lei oral e escrita, de conhecimento da fé judaica, estava em Gamaliel. E Paulo foi seu aluno, aprendeu tudo o que Gamaliel lhe passou. Criado nesta cidade, disse Paulo, fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Isso ele falando ao Sinédrio. Paulo também tinha uma grande cultura erudita. Essa era a grande diferença entre ele, Pedro, e tantos outros apóstolos. O próprio Pedro vai reafirmar isso. Olha lá, ó, o que diz 2 Pedro, capítulo 3, 15 e 16. Dizendo Pedro sobre Paulo, ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo foi um perseguidor implacável de Cristo. Diz o texto, eu também, o próprio Paulo dizendo, estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Paulo também foi um perseguidor implacável da igreja. Naquele mesmo sinédrio, naquele mesmo dia em que Estevão foi condenado à morte, foi condenado ao apedrejamento com um voto positivo de Saulo. Depois Paulo. Persegui os seguidores deste caminho, caminho Jesus Cristo, até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando-os na prisão. Um grande destaque para nós pensarmos. Paulo, ele não buscou Jesus. Jesus o buscou. Paulo, naquele caminho de Damasco, ele não tinha nenhuma intenção de buscar, de tentar entender, seguir a Jesus. Pelo contrário, ele estava ali, junto com outros soldados, numa invernada, procurando cristãos para prender, açoitar, julgar e até condenar à morte. Crucificação, jogar aos leões. Diz o texto, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou-no ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo não escolheu Jesus, ele foi escolhido. Calvino defende a predestinação. Uma predestinação seletiva, de que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas. Mas, por favor, vejam, Deus, a vontade de Deus é soberana. E em algumas situações, as pessoas não escolheram a Deus. Deus as escolheu. Isso não faz desta prática uma prática universal. Mas Deus é Deus. Quem és tu? Eu sou. O eu sou escolheu Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ali estava a escolha. Meu instrumento escolhido. Assim como Abraão foi escolhido, assim como os discípulos foram escolhidos,
Paulo também foi escolhido. E ele não estava em nenhum momento procurando a Jesus. E ali, Jesus derramou sobre Paulo o Espírito Santo. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E agora, Paulo, antes o perseguidor, era agora perseguido. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Bem, depois dessa pincelada de quem é Paulo, vamos agora saber, no texto que eu pedi aos irmãos, vamos agora acompanhar os 7 compromissos que o próprio Paulo declarou aos bispos, aos pastores, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Após 3 anos de frutífero ministério em Éfeso, antes de partir para a sua visita a Jerusalém, Paulo fala aos líderes da igreja de Éfeso sobre os 7 compromissos que assumiu. Mas, Eduardo, então, essa sua palestra, essa sua ministração, ela é voltada, então, para os líderes desta igreja? Sim, toda a liderança. Do presidente desta igreja, pastor Valdemir, a toda a liderança estatutária, liderança das organizações, dos ministérios, Ministério de Música, de todas as organizações missionárias, embaixadores, mensageiras, treinamento. O que nós vamos falar aqui são características importantes que um líder cristão precisa ter. Mas eu aqui estou sentado ouvindo você, eu não sou líder, mas você como liderado também precisa conhecer essas características. Nós não sabemos daqui a quanto tempo nós precisaremos escolher um novo líder. E para que nós possamos escolher um novo líder, nós precisamos entender e verificar nesses candidatos esses compromissos que o maior líder do cristianismo possuía. Vamos lá, Atos 20, 17 a 18, os primeiros versículos. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. E ali, a partir daí, ele vai começar a descrever os compromissos que ele tinha. O primeiro compromisso que Paulo tinha, e não poderia ser o segundo, nem o terceiro e nem o último, é o compromisso com Deus. Paulo tinha compromisso com Deus. O compromisso de Deus não era com a obra de Deus, mas com o Deus da obra. Vou repetir. O compromisso de Paulo não era com a obra de Deus, mas com o Deus da obra. Temos compromisso com a obra de Deus? É fácil. A gente pode contribuir de diversas formas. Não só nós, membros batizados, que proferimos, que declaramos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, como qualquer outra pessoa. Fazer a obra de Deus. Se você ajuda o necessitado, você está fazendo a obra de Deus. Se você ajuda financeiramente essa igreja, você está fazendo a obra de Deus.
todo e qualquer tipo de organização que você venha a trabalhar, você está fazendo a obra de Deus. Mas, muito mais que fazer a obra, é preciso antes conhecer esse Deus, o Deus desta obra. O relacionamento com Deus precede o trabalho com Deus. Antes de fazermos esse trabalho, precisamos ter comunhão, intimidade. Precisamos conhecer verdadeiramente a Deus. Senão, estamos fadados a cometermos erros terríveis, fazendo a obra de Deus. É preciso primeiro, meus irmãos, andar com Deus. E depois, como resultado dessa caminhada, fazer a obra de Deus. Noé conhecia Deus, andava com Deus, conversava com Deus. Por isso, quando Deus mandou ele construir aquela arca, ele não pensou duas vezes. Aquilo que para nós poderia ser algo extremamente absurdo. Uma arca com 135 metros de comprimento, 24 de largura, 14 de altura, 40 toneladas. Anos e anos. Mas ele fez esta obra porque ele conhecia o Deus da obra. É preciso servir a Deus com humildade para fazer a obra. Essa era a característica de Paulo. No versículo 19, ele diz: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Fazer a obra de Deus sem humildade é erguer um monumento para si mesmo. É uma nova modalidade de Torre de Babel, onde Deus confundiu todas as línguas, onde várias pessoas queriam ali se projetar como alguém que conseguiu subir aos céus através de um edifício que não deu em nada, a Torre de Babel. Um servo, ele não busca projeção pessoal, elogios, aplausos, glória para si mesmo, e não desanima com as críticas. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos continuar vendo pessoas criticando aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. E não me venha falar de crítica construtiva, porque isso não existe. Isso é um clichê inventado por Satanás. Significado de crítica é falar mal, é depreciar, é apontar defeitos. O máximo que nós podemos aceitar são conselhos e não críticas. Mas também não precisamos ficar esperando aplausos nem elogios. Eu canto muito bem, eu falo muito bem, eu toco muito bem. Se é para a obra de Deus, se você conhece o Deus da obra, nada disso vai influenciar o teu ego e você vai continuar fazendo isso com humildade. O segundo compromisso de Paulo era com ele próprio. Primeiro com Deus, depois com ele próprio. Foi assim que ele ensinou. Ele mostra a necessidade do líder espiritual cuidar de si mesmo, antes de cuidar do rebanho de Deus. Líderes, pastores, precisam, em segundo plano, cuidar primeiro de si, para depois cuidar do rebanho. Cuidar do seu casamento, para depois cuidar do casamento das ovelhas. Cuidar dos seus filhos, para depois cuidar dos filhos dos outros. Olha o que Paulo disse. Ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. O que vem primeiro é: cuidem de vocês mesmos. E em segundo plano,
e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Viram a ordem? É assim que a gente expõe a palavra de Deus para mostrar a evidência daquilo que eu estou falando, não como profeta, mas como expositor da profecia que Paulo está falando aí. Há muitos obreiros cansados da obra e cansados na obra, porque só cuidaram dos outros, mas não cuidaram de si próprios. Cuidar da saúde, cuidar do lazer, cuidar dos momentos com a família. Independentemente das suas responsabilidades como pastor, como líder espiritual, aqui ou em qualquer outro lugar. Antes de liderar os outros, precisamos liderar a nós mesmos. Antes de exortar os outros, precisamos exortar a nós mesmos. O líder precisa se cuidar, para ele não praticar aquilo que ele condena. Temos visto muitos líderes do tipo, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O verdadeiro líder tem que dizer, faça o que eu faço em prol da obra de Deus. Porque sem vida íntegra não há liderança eficaz. Em terceiro lugar, o compromisso de Paulo era com a palavra. Vou repetir. O terceiro compromisso de Paulo era com a palavra de Deus. O líder espiritual precisa ensinar só a Bíblia. E toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia toda foi inspirada por Deus, e não partes. Não existe lendas, não existe folclore. Ali existem palavras que foram inspiradas pelo próprio Deus. E para se conhecer o Deus da obra, até os dias de hoje, só existe uma maneira: ouvir o que Ele está falando na sua palavra. Toda a Bíblia. Esse advérbio, ele é absoluto. Não é parte, não são partes. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino e correção. É ali que ela vai nos mostrar se a gente está saindo do caminho ou não. Não precisamos de livros de autoajuda. Precisamos do único livro do alto, a palavra de Deus. Disse Paulo, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa em toda a sua palavra, que deve ser ensinada expositivamente e sem seletividade. Complicou, Eduardo, agora eu não entendi. O que é falar, o que é ensinar a Bíblia expositivamente? É abrir a Bíblia, ler o texto, expor o texto e ensinar o que ali está sem interpretações pessoais. Seletividade, sem se preocupar se aqui existe alguém que não está gostando da palavra de Deus que está sendo exposta neste momento. Sem fazer seletividade das pessoas. Isso é falar expositivamente. Cada vez menos a Bíblia, a palavra de Deus, é menos exposta. Nossos cultos hoje, se você colocar da hora que começa até a hora que termina, cada vez existe menos tempo para a exposição da palavra.
É como se você convidasse as pessoas para um grande banquete. O banquete onde Deus vai falar poderosamente. Mas que num culto de 2 horas, você reserva só 15 minutos para o prato principal. Primeiro tem as danças, as músicas, os drinks, os sucos, as entradas, os canapés, as conversas. Quando, de repente, alguém lembra, e o prato principal? Hoje há quem diga que falar mais de 30 minutos é enfadonho. Expor a Bíblia mais de 30 minutos chateia. Oséias, lá no Velho Testamento, disse que o povo perecia por falta de conhecimento. E o conhecimento vem de onde? Da palavra de Deus. O conhecer a Deus vem de onde? Da palavra de Deus. O relacionamento com Deus vem de onde? Da palavra de Deus, meus irmãos. Disse Paulo, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo. Paulo ensinou tudo. O líder espiritual precisa pregar e ensinar fielmente a palavra de Deus, e não suas próprias ideias e interpretações pessoais. Cada vez mais, pregadores televisivos e outros famosos têm falado nas suas pregações não aquilo que é certo, mas aquilo que pode dar certo. Compreendem a diferença? Muitos pregadores estão falando o que Deus pode fazer por você, mas não estão falando o que Deus requer de você. Prosperidade, cura, emprego, sucesso financeiro. Líderes coaches. Onde Deus se transformou no gênio da lâmpada. Que quando você precisa, esfrega a lâmpada e você faz os seus desejos para aquele gênio chamado Deus. O líder espiritual, ele é um mestre, ele é um discipulador que ensina tanto a multidões como a pequenos grupos e cuja motivação para pregar não deve estar nas pessoas, mas em Deus. Não posso me preocupar se a igreja tem poucas pessoas. A minha preocupação maior é estar de acordo com a vontade de Deus. Grandes plateias, grandes multidões. Não é isso que o verdadeiro líder deve estar preocupado. O próprio Paulo não era assim. Veja o que ele disse. Mas ensinei-lhes tudo, publicamente, e de casa em casa. Os irmãos vão de convir que nas casas, que não eram tão grandes na época, não poderia conter tantas pessoas. Mas nem por isso Paulo deixava de ensinar, porque o compromisso de Paulo era com a palavra. Quarto, o compromisso de Paulo era com o ministério. Paulo sintetiza seu ministério em 3 verdades simples. Primeira, vocação. Segundo, abnegação. Terceiro, paixão. Essas 3 características, esses 3 atributos são aqueles que mostram o compromisso que Paulo tinha com o ministério. Disse Paulo, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, nesse texto, vamos agora identificar vocação, abnegação e paixão. Vocação. O ministério que o Senhor Jesus me confiou. É o mesmo texto, fragmentado, mostrando para vocês aonde está a vocação. Paulo recebeu o seu ministério do próprio Senhor Jesus. Lembra quando eu estava apresentando Paulo? Este é meu instrumento escolhido para levar a palavra, o evangelho aos gentios e aos judeus. Paulo foi vocacionado, chamado e preparado para o ministério. E não lançou-se nele por conta própria, buscando um emprego. Em qualquer atividade, quando não há vocação, esta atividade não se sustenta, não progride. Se eu não tenho vocação para tocar um instrumento, ainda que eu me empenhe, ainda que eu me dedique, dificilmente serei um exímio instrumentista se eu não tiver vocação. Infelizmente, ser pastor hoje tem sido uma válvula de escape para alguns que, depois de tentarem diversas profissões, diversas atividades, optaram em ser pastor. Não que não possam ser, mas com certeza, esses pastores, faltará a eles vocação. Ministério não é opção, é chamado. O coração de Paulo não estava interessado em vantagens, em prestígio ou em fama auferidas pelo seu ministério. Pelo contrário, por onde Paulo passava, ou era preso, ou era açoitado, ou tinha que fugir, porque queriam matá-lo. Tenho certeza que nenhum de nós quer esse tipo de fama. A abnegação, naquele texto diz, não me importo nem considero a minha vida de valor alguma para mim mesmo. No Congresso dos Jovens nós tivemos aqui pastor Tiago Santana, falando sobre negar-se a si mesmo e carregar a própria cruz. E ele deixou bem claro que essa cruz é a cruz de morte. E nos questionou e nos perguntou, você está disposto a morrer por Jesus Cristo? Porque Paulo estava. Ministério é abnegação. Paulo não tinha só a convicção da sua vocação, mas também tinha consciência das implicações, dos perigos desse chamado. Ele estava pronto e disposto a ser preso, pronto e disposto a sofrer ataques e perseguições, passar privações e dar a sua própria vida pelo seu ministério. Em terceiro, paixão. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paixão. A grande paixão de Paulo era testemunhar e pregar o Evangelho de Cristo para a salvação de todos os pecadores. Sua mente e seu tempo estavam voltados para a pregação. Em qualquer circunstância, até mesmo quando estava preso. Quando cantando, as portas da prisão foram abertas. E aquele carcereiro, achando que seria punido, tentando contra a própria vida, foi impedido. Quinto, o compromisso de Paulo era com a igreja de Cristo, meus irmãos.
diversas igrejas. Filipos, Gálatas, Tessalônicos, Colossos, Roma. Paulo fundou todas essas igrejas. Corinto, o compromisso dele era com essas igrejas. O líder espiritual deve cuidar de todo o rebanho e não de parte dele. O próprio Jesus, na sua palavra, fala daquele pastor que deixou 99 ovelhas e foi em busca daquela que havia se perdido. Cuidar de todo o rebanho e não de parte dele. Disse Paulo, cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, disse Paulo. O pastor deve cuidar de todas as ovelhas, as rebeldes e as dóceis. E nesse mundo em que estamos vivendo, nesse momento onde cada vez as rebeldes estão crescendo em número, muito mais neste momento, o pastor precisa estar atento a estas ovelhas. O líder, ele não é o dono do rebanho, mas ele é servo dele. Quando a gente vê todas as citações de pastores ali na Bíblia, que os irmãos conhecem, não pensem que aqueles rebanhos eram de propriedade daquele pastor, não. Aquele pastor foi contratado pelo dono das ovelhas para cuidar delas, para alimentar elas, para acariciar elas, para dar carinho, para dar amor. Essa era a função de um pastor. E no final, ele era servo, servia ao rebanho, servia à sua igreja. Na igreja, nós somos todos servos. Todos aqui na Igreja Batista do Parque São Basílio somos servos. Aqui não há donos, aqui não há chefes. Aqui há um só cabeça, Jesus Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E todos nós, como partes integrantes desse corpo chamado igreja, como ovelhas, somos servos. O pastor deve ser guardião e protetor do rebanho. E como Davi, deve protegê-lo das garras e dentes dos leões e dos ursos. O inimigo tem rugido ao redor das famílias, tem rugido ao redor das igrejas, tem infiltrado dentro das igrejas anjos malignos. Precisamos estar atentos. Lobos fantasiados de ovelhas. Há muitos falsos mestres infiltrados, fora e dentro das igrejas, buscando ocasião para arrastar ovelhas com heresias malignas. Há algum tempo nós vivenciamos uma experiência como esta. E até hoje estamos colhendo frutos ruins, de falsos mestres infiltrados. Esse termo eu ouvi pela primeira vez no pastor Tadeu Bresciani, quando esteve aqui falando. Eu achei o máximo. Ele conseguiu usar um termo que mostra realmente como é que o inimigo adentra pelas hostes aqui dentro da igreja. Infiltrado. O líder espiritual deve ser zeloso no ensino e sábio para não dar chance a esses oportunistas que se infiltram na igreja para disseminar suas ideologias malignas e heréticas. E penúltimo, o compromisso de Paulo era com a honestidade.
O líder espiritual, ele não pode ser amante e escravo do dinheiro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Disse Paulo, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Paulo era construtor de tendas. Ele conheceu Áquila quando veio de Atenas. Era companheiro de profissão. Paulo se sustentou e sustentou muitos obreiros, muitas igrejas, construindo tendas. Líderes que amam o dinheiro e o lucro jamais servirão ao rebanho, mas se abastecerão dele. Vou repetir, meus irmãos. Prestem atenção. Líderes que amam o dinheiro e o lucro jamais servirão ao rebanho, mas se abastecerão dele. O líder espiritual deve fazer a obra sem motivação financeira, sem chegar numa igreja e determinar um teto mínimo a receber, porque digno é o obreiro do seu salário. Paulo não estava em Éfeso para receber riquezas, nem benefícios da igreja, mas dar a elas riquezas espirituais de Jesus Cristo, e foi o que ele fez pela igreja de Éfeso. O líder espiritual, ele se dedica à obra, mesmo quando falta dinheiro. Porque Paulo trabalhou com as suas próprias mãos para continuar seu ministério e ainda ajudou outros, citando a expressão que Jesus Cristo disse, há mais alegria em dar do que receber. Por último, o compromisso de Paulo era com a afetividade. Afeto, carinho. Paulo, os presbíteros de Éfeso e Paulo se abraçaram, se beijaram, ósculo santo. Diz o texto, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles, bispos, presbíteros de Éfeso, e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijaram. Paulo passara 3 anos em Éfeso e criou laços afetivos e fraternos de amizade, demonstrados em sua despedida. 3 anos. Às vezes, alguns líderes têm certas dificuldades em se aproximar das ovelhas. Dificuldades de olhar nos olhos das ovelhas, de abraçá-las, de consolá-las, de dar carinho a elas. É isso que as ovelhas precisam. E às vezes, alguns desses líderes colocam uma série de justificativas. Justificativa não, porque justificativa vem derivado da palavra justiça. Vamos colocar desculpas. Nós somos seres afetivos, meus irmãos. E o amor precisa ser expressado e verbalizado, porque o amor é o elo perfeito. Paulo e os presbíteros de Éfeso se abraçaram, se beijaram e choraram num lugar público. Não esconderam as suas emoções. Este é um dos compromissos, ou o 7º compromisso do maior líder espiritual do cristianismo. Os líderes espirituais precisam demonstrar mais afetividade ao seu rebanho. Precisam sorrir mais, chorar mais com o seu rebanho, abraçar mais o seu rebanho, beijar mais as suas ovelhas e não procurar desculpas para não fazê-lo. O amor é o elo de perfeição que une os irmãos e a igreja. Concluindo,
a todos líderes espirituais que nos ouviram, ou que ainda vão ouvir, em qualquer denominação, em qualquer titulação, pastor, doutor, mestre, precisam se espelhar nos compromissos deste oráculo de Deus, Paulo, daquele que foi o maior líder, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igreja de toda a história do cristianismo, o apóstolo Paulo. Que Deus a todos nós abençoe. Amém.